Fala, meu querido passageiro, seja bem-vindo de volta ao Cinema nos Trilhos, o seu bate-papo semanal de cinema. Eu sou o Yasser aqui do Descarrilhando, o seu host e maquinista, e hoje nós vamos falar de um filme clássico que é Fogo Contra Fogo. Esse filme que foi dirigido pelo Michael Mann e, se eu não me engano, lançou em 95 ou 96, que já tá aí nos seus 20 anos e tem uma sequência chegando, né, logo, talvez 2026, no máximo 2027, então é um filme legal pra trazer agora e é um filme que eu nunca tinha assistido e é a primeira vez e eu tô encantado com esse filme, né. Do que se trata, né, vamos pra sinopse aqui, do que se trata Fogo Contra Fogo. Bom, o filme tem dois personagens principais, né, nós temos o Vincent Hanna, que é interpretado pelo Al Pacino, que é um detetive da área de homicídios de Los Angeles, e nós temos o Neil McCauley, que é o personagem do Robert De Niro, que na verdade é um assaltante, né, muito qualificado, que tá atuando na cidade de Los Angeles, e ele tem a sua equipe favorita ali, que ele costuma trabalhar. Então, de um lado a gente tem um criminoso qualificado, do outro lado a gente tem um detetive altamente especializado, e eles vão entrar num jogo de gato e rato ali, pra tentar conseguir atingir os seus objetivos, né. Só aí já é uma premissa bem interessante, é um filme de ação bem legal. O Neil, né, o personagem do De Niro, ele é muito meticuloso, ele calcula tudo que pode acontecer e ele executa o plano com perfeição. E o Vincent, ele é um detetive muito experiente que já trabalhou em casos muito grandes e ele transforma esse caso na missão de vida dele pra tentar prender as pessoas que cometeram esse crime. A premissa é interessante, é um filme de ação, um filme de assalto, mas isso é só uma superfície, né? O filme é legal por si só, se você olha na superfície, mas ele tem tantas coisas, tantas camadas, que eu acho muito interessante, porque a gente não vê tanto isso em filmes de ação, né? Geralmente filme de ação acaba ficando um pouco genérico, um pouco por cima, assim, a ação pela ação mesmo, e esse não, ele tem umas camadas bem interessantes que a gente pode tentar explorar aqui no Cinema nos Trilhos, então bora lá. É interessante notar que um dos principais pontos que eu tava sentindo enquanto eu assistia é o quanto ele é um filme realista ou meio cru no sentido como ele mostra o crime, né? O que eu quero dizer com isso é assim, lógico, tem muitos filmes realistas por aí que a gente vê aqui e ali, mas o que eu digo no sentido cru ou realista é que ele parece um filme onde o crime ele tem um peso, né? Muitas vezes a gente tem um filme onde tem crime, tem assalto, aquela coisa, mas é tudo muito legal, é muito cool, é muito cinematográfico, né? E esse filme não, o crime ali não parece cinematográfico, ele é cru, sabe? Ele tem um certo nível de realismo, e isso eu percebi enquanto eu tava assistindo o filme, e eu achei um dos pontos mais marcantes do filme, sabe? O filme ele não romantiza essa vida de crime, mas ele também não romantiza a vida implacável, por exemplo, do Vincent, que vive pra trabalhar, sabe? Ele mostra esses dois lados da moeda. E esse é outro ponto interessante do filme, além desse realismo, né? Além desse lado cru, como ele retrata essa casta de polícia e ladrão, ele também tem um lado dualista, né? Porque tanto o Vincent quanto o Neil são espelhos um do outro. Eles são antagonistas no sentido mais cru da palavra, sabe? Eles não são apenas, ele é do bem, ele é do mal. Eles são realmente antagônicos no jeito como eles agem, na personalidade que eles têm e na maneira como eles lidam. Embora ambos tenham uma característica, eles são altamente especializados e dedicados no seu trabalho. O Vincent como um detetive, como um investigador do homicídios, e o Neil como um criminoso que é muito bom no que faz e gosta do que faz, sabe? Os dois gostam e os dois estão viciados no trabalho, então eles têm essa semelhança, mas essa é a única coisa que eles têm em comum, né? A dedicação, porque de resto eles são completos opostos. Um trabalha pela lei, outro trabalha no crime. Ele é mais frio e calculista, o Neil, né, que é mais frio e calculista, enquanto que o Vincent, ele fala mais alto, ele age, né, ele age com um pouco mais de impulso, ele grita mais, ele perde paciência rápido, enquanto que o Neil, ele tá sempre calmo, sempre frio, sempre calculista, sempre observando, né. Não que o Vincent não observe, não que o Vincent não perceba as coisas, ele percebe. Mas ele joga isso com muito mais leveza, né, do que o Neil, que tá sempre na dele, sempre introspectivo, né? Então tem essa diferença de personalidade da forma como eles agem. O que é muito interessante também depois como isso reflete não só nessa atitude comportamental deles, mas na maneira como eles agem em relação ao mundo em que eles vivem. E é interessante que o Michael Mann, o diretor desse filme, ele tenha pesquisado e tentado entrar na mente do crime, do true crime mesmo, falando com detetives e policiais que ele conhecia durante mais de 20 anos, acompanhando e acumulando conhecimento do true crime pra fazer esse filme. E realmente dá pra ver o quanto isso reflete nessa história crua de crime que ele contou, sabe? Nesse crime que você sente o peso, sente o realismo de como funciona.
E é por isso que dá pra ficar um pouco mais empolgado com o Hit 2, né? Porque depois de que você pega um clássico, passou 20 anos e você tenta fazer uma sequência, é muito comum a gente ver que a sequência não consegue viver na expectativa do primeiro, né? Mas eu acho que esse pode ser que viva na expectativa do primeiro, porque tem potencial de um cara que tem uma experiência pra fazer esse tipo de filme, né? Então, vamos ver. Inclusive, parte desse realismo dessa história vem justamente de que ele é levemente baseado num caso real, né? O Michael Mann, ele tava estudando, né, esses policiais, ele até conversou com ladrões e assaltantes pra construir toda essa pesquisa que ele fez pra esse filme, mas ele se baseou num caso específico, eu não vou saber citar a data nem nada do tipo, mas ele se baseou num caso real pra se inspirar pra fazer esse filme. Então, assim, não é uma adaptação contando a história desse crime, mas ele usou esse crime real pra se basear pra fazer o filme dele. O que é interessante também, embora ele tenha misturado mais de uma história ali no meio, tenha colocado muito da ficção que ele quis criar também. Mas isso tudo, né? Essa inspiração, essa conversa, essas referências que ele buscou, que trouxe esse realismo, fez com que ele criasse esse filme muito pé no chão, muito real e com uma ação. Eu diria que a ação desse filme ela é muito tática, sabe? Você sente o profissionalismo da equipe de assalto do Neil. Você sente como eles planejaram aquele assalto e executaram aquele assalto. E embora, tenha assim um conflito ali no filme, ele não pode ser tudo perfeito, e eles têm um confronto com a polícia que não estava planejado, mas você percebe o quanto esses assaltantes estavam preparados para cumprir o plano que eles organizaram. Então eles têm um tipo de ação tática que funciona muito bem, sabe? E que gera uma das melhores cenas de ação que eu já vi na minha vida. Cara, é impressionante. É uma cena ali na metade do filme que dura uns, sei lá, 5 minutos de ação, de adrenalina, e você fica tenso, e você quer saber o que aconteceu, e é incrível, é uma cena muito bem coreografada, muito bem executada, é maravilhosa. Inclusive, assistindo esse filme, eu percebi imediatamente, e aqui eu vou falar com o meu público que é um pouco gamer, é a cena que inspirou, claramente uma inspiração pra Rockstar ao fazer os assaltos do GTA V. Tem 2 cenas desse filme que são inspirações muito claras, sabe, pro GTA V. Uma cena que a gente tem mais pro começo do filme, que é o assalto inicial, que bota ali o Vincent em contato com esses criminosos pela primeira vez, que a gente vê claramente a inspiração. O GTA tem um assalto que é igualzinho, o plano é exatamente o mesmo, né? E depois, mais pro meio do filme, tem uma cena de ação incrível, que eu tava mencionando agora há pouco, que é maravilhosa, e também tem muito disso do GTA V, sabe? Eu conseguia ver os personagens do GTA V ali no filme, na minha frente, naquela exata mesma cena. Então, deu pra ver que quando a Rockstar foi fazer um jogo baseado em assaltos, eles, claro, pegaram muitos filmes, a Rockstar costuma fazer isso, né? Eles se basearam em muitos filmes clássicos pra colocar cenas e referências ali, né? Como eu nunca tinha assistido Fogo contra Fogo, eu não sabia que a referência vinha daqui, né? Então a gente joga o jogo sem saber, mas quem jogou o jogo e assistiu esse filme vai pegar claramente as referências, né? O que é incrível. Mas enfim, fica aí a curiosidade. Voltando um pouco aos personagens, né? Como eu tava dizendo, os outros membros ali da equipe dele só obedecem o que ele fala. A gente, na verdade, nem tem muito crescimento dos personagens em si ali. A gente não vê muito deles, né? Eles são mais acessórios. O personagem que a gente vê mesmo é o Vincent e o Neil, né? E o Neil é esse cara calculista, ele é esse cara frio que faz o plano, e ele tem um certo código, né? Apesar dele estar do lado errado da lei, ele está do lado criminoso, ele tem um certo código de conduta. E um dos principais pontos que eles mencionam no filme, que ele reitera a todo momento, é e justamente o fato dele nunca ter sido pego e conseguir cometer esses crimes por muito tempo, é que ele sempre fala, cara, você tem que ter uma vida, você não pode ter amarras quando a gente tá no jogo, né, nesse jogo de crime. Você tem que ter uma vida em que se a pressão tiver em você, né, se o hit tiver em você, se o fogo tiver em você, você tem que conseguir se livrar dessa vida em 30 segundos. Você não pode ficar pensando, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho... Não, você tem que em 30 segundos se livrar de tudo e fugir, sabe? E esse é um código que ele reitera várias vezes durante o filme e ele vive esse código. Diferente dos outros membros da equipe dele que tem família, que tem esposa, que tem namorada, sabe? E ele não, ele fala, cara, eu não vou ser pego. Justamente porque se a pressão estiver em mim, eu vou conseguir largar tudo em 30 segundos e ir embora, sabe? Justamente por causa disso, não tem esposa, não tem namorada, ele não se aproxima das pessoas, é por isso que ele acaba sendo frio, não porque ele não sinta ou porque ele seja uma pessoa naturalmente fria, mas porque ele se coloca nesse casulo de frieza pra se afastar, pra não conseguir montar essa vida onde ele não vai conseguir fugir em 30 segundos, certo? Por outro lado, o Vincent, ele é o oposto disso. Ele tem uma vida, ele tem uma esposa, ele tem uma enteada, ele tem pessoas ao seu redor, ele faz brincadeiras, ele é um pouco mais caótico e menos calculista. Mas ao mesmo tempo isso não funciona, porque ele é tão dedicado ao seu trabalho, ele é tão
bitolado no seu trabalho, né? Ele vive pra isso. Então ele negligencia a esposa dele. A esposa dele fica, ao longo do filme, demandando atenção e ele não consegue dar essa atenção. E ele fala pra ela, o meu trabalho é minha vida, eu não vivo sem o meu trabalho, entendeu? Então, ele negligencia ela. Ele dá certa atenção ali pra afilhada dele, mas também ele é um pouco distante. E é isso, sabe? Sempre que ele recebe ali um pager, né? Nos tempos de pager, ele recebe um pager, ele já tá correndo pra ir resolver um crime, pra fazer alguma coisa. Então isso motiva a vida dele, o que causa esse conflito. Então, por um lado, nós temos o Neo, que propositadamente não monta, né, não cria uma vida, e nós temos o Vincent, que tem uma vida e ignora, né, de novo, os dois lados da moeda. E os dois no mesmo jogo, os dois estão na vida de crime, um do lado da lei, o outro contra o lado da lei, né, mas, de novo, eles estão nessa selva, neste jogo, jogando de maneiras parecidas, só que com vidas completamente diferentes. Tem um momento ali do filme que chega, por exemplo, onde o personagem do Vincent, ele sabe que o Neo está cometendo esses crimes, ele não pode provar, e ele tem que pegar ele no ato, ele tem que criar alguma prova, né? E aí ele para ele lá numa avenida e fala, não, vamos tomar um café junto, e eles vão tomar um café, eles sentam. E essa cena é muito interessante porque, apesar de ser meio bizarro, né, um policial chegar pra um bandido que ele sabe que é o bandido e falar, não, vamos sentar aqui e tomar um café, o diálogo dessa cena é incrível, porque nós temos um diálogo de dois personagens grandes, de dois personagens completamente alinhados no seu vício pelo trabalho, na sua força interior, no seu desejo interior de fazer aquilo, sabe? O Vincent ama o trabalho dele, o Neo ama o trabalho dele, de novo, ambos completamente de lados opostos, mas os dois se entendem. E essa cena do café, né, que eles estão tomando ali, é incrível, porque a gente vê que o Vincent, até certo ponto, ele respeita o Neo. É quase como se não fosse o lado da lei, né, que eles estão de lado opostos, é quase como se eles pudessem ser melhores amigos, né? Os dois teriam muito pra conversar, os dois têm a paixão pelo que fazem e estão dedicados a isso. Só que esse diálogo é interessante porque a gente vê essa frieza que o Neo se impõe, né? A gente não sabe se ele é frio ou não, na real, mas pelo menos essa frieza que ele demonstra, que ele coloca ali na sua frente, onde ele explica justamente pro personagem do Vincent, cara, eu posso largar minha vida em 30 segundos e é por isso que você nunca vai me pegar, sabe? E aí o personagem do Vincent ia falar, eu não conseguiria fazer isso, sabe? Eu não conseguiria largar tudo. E você vê que, na verdade, ele meio que larga também, né? Porque ele tem uma família, mas ele não liga muito pra eles, então, ao mesmo tempo, assim, eu não largaria tudo, mas eu também não vou me dedicar a isso, sabe? Não é meu ponto principal. Então, tem esse leve conflito, mas o Vincent, ele até certo ponto admira a dedicação, porque talvez seja algo que ele quisesse, essa dedicação 100% ao trabalho, sem essas amarras da família, de uma vida normal, sabe? E esse diálogo deles mostra esse embate que eles têm, dessas duas visões, dessas duas filosofias de vida completamente diferentes que ele tem. O Vincent falando, eu vou pegar você, eu vou me dedicar, eu vou conseguir te prender, sabe? Porque é isso que eu faço de melhor. Essa é a minha profissão, essa é a minha vida, pegar gente como você. E o Vincent, tipo, e a minha profissão é escapar de gente como você, né? E continuar fazendo as coisas. E você vê que os dois fazem meio que pela adrenalina, né? Para pra pensar, o Vincent, beleza, ele tá fazendo o trabalho dele, ele é um policial dedicado, mas ele não precisa sacrificar a sua vida inteira pra fazer isso. Ele pode dividir melhor o tempo. E o Neo, por outro lado, ele não faz nem pelo dinheiro, né? Você pensa que quem tá assaltando faz porque precisa da grana, né? E você vê que ele e os outros membros da quadrilha dele, eles não fazem exatamente pela grana. É lógico que eles querem a grana, é lógico que eles aproveitam pra elevar o seu status e comprar coisas e viver uma vida de luxo. Mas muitos deles ali, eles estão sendo caçados pela polícia, eles entram em conflito com outro cara, né, que introduz um elemento de perigo maior, ou seja, você já tem a polícia atrás de você e você já tem um outro cara atrás de você. E eles querem fazer um assalto. Eles falam, bom, a gente não precisa fazer, a gente pode só vazar de Los Angeles e viver nossa vida. Só que eles falam, não, eu quero fazer, porque eu quero adrenalina. Eles não querem o dinheiro, eles querem a adrenalina, né? Então você percebe que o pensamento do Neo é muito isso. Ele tá ali pelo jogo, ele não tá pelo dinheiro. E assim como o Vincent também não tá pelo grande objetivo, às vezes, de pegar o bandido, sabe? Ele tá ali pela adrenalina do jogo. Então, de novo, dois personagens que têm visões muito parecidas, completamente opostas. É algo muito interessante como eles jogam isso. E o que eu falei ali no começo, justamente de que pela superfície é um filme de ação, mas nas entrelinhas a gente tem umas coisas diferentes, né? Justamente isso. Tem essa questão da dualidade, que é algo que talvez você perceba na superfície também, mas você pode ficar só tipo, assaltante, bandido, cena de ação, tiroteio, mas você tem esse embate de dois titãs ali, que são esses personagens,
E você também usa essa dualidade entre eles pra representar um tema maior, que eu acho que é justamente um dos pontos principais desse filme. Talvez o vício pelo trabalho é um deles, com certeza, né? Essa obsessão doentia que os dois têm, que vai refletir na conclusão do filme mais pra frente, a maneira como eles lidam com isso, que é muito legal, mas também pra falar de uma certa solidão. O Neil é um cara solitário porque ele não se aproxima de ninguém, né? Ele afasta as pessoas dele, ele afasta amizades, ele afasta interesses amorosos. O Vincent, por outro lado, ele afasta não porque ele quer, mas pela consequência da obsessão dele. Tem uma certa melancolia nisso, sabe? De como a obsessão atrapalha a vida dessas pessoas de maneira um pouco diferente. E mais do que isso, talvez, a gente tem uma questão aqui justamente, que talvez seja uma crítica do Michael Mann, talvez seja uma maneira que ele encontrou de sutilmente colocar isso no filme. Esse embate deles mostram dois lados. Esse embate deles, embora pessoas diferentes e com contrastes, como a gente veio falando até agora, mostra uma certa crítica a esse exagero ou dos papéis que se demandam do homem na sociedade, né, da masculinidade. Porque a gente tem o Vincent, que é esperado ser tipo assim, esse cara durão, esse policial, esse cara dedicado ao trabalho, que tem esse valor no trabalho, que se dedica ao trabalho porque essa é a única coisa que ele consegue viver, sabe? Ele só consegue perceber que ele tem algum valor trabalhando, sabe? E sendo, entre aspas, o homem da casa, certo? Aquela coisa assim. E o Neil, por outro lado, ele sente a frieza do tipo, eu não posso demonstrar emoções, eu não posso me aproximar, eu não posso ter uma esposa, sabe? Eu tenho que ficar aqui, não sei o quê. Então mostra um pouco dessa questão da não vulnerabilidade. Os dois demonstram uma não vulnerabilidade, né? Inclusive depois tem um acontecimento no filme, que eu não vou falar que é spoiler, mas que o Vincent demonstra um pouco mais de vulnerabilidade ali, um pouco, né? Não mostra muito assim, mas o próprio Neil também tem um momento assim no filme, quando ele se aproxima de alguém, uma mulher que ele conheceu. Então tem um pouco dessa questão crítica, talvez, nas entrelinhas, desse tipo de expectativa masculina na sociedade. Até porque também eles não se veem como pessoas importantes sem isso, sem o trabalho. Seja ele como policial, seja ele como esse cara durão, bandido, eles não conseguem ser vulneráveis e, principalmente, eles são fracassados em outras partes da vida, sabe? O Vincent, ele é o melhor policial, o cara esperto, o cara que vai lá e faz tudo e captura bandidos, mas ele não consegue manter o relacionamento, ele não consegue se dedicar à família, ele não consegue comparecer a um evento sem ter que sair mais cedo pra ir trabalhar, sabe? E deixar a esposa dele esperando. Então, assim, ele é fracassado em várias outras sessões porque ele acha que o trabalho é a única coisa que ele é valorizado, né? O trabalho é a única coisa onde ele consegue se reconhecer como uma pessoa decente, né? E o Neil, do lado oposto, é a mesma coisa. Ele também não se reconhece fora daquilo. Ele não consegue ter na cabeça dele o vislumbre de uma vida normal, de uma vida... inclusive no diálogo do café que eu tava mencionando, o Vincent pergunta algo disso pra ele e ele responde do tipo, meu, o que você quer que eu faça? Que eu fique assistindo beisebol na televisão? Isso é a vida que você acha que eu vou ter, sabe? Ele não consegue se ver nessa vida considerada normal. E por outro lado tem um subtexto das mulheres nesse filme, que elas são mais ou menos o lado oposto disso. Elas representam essa vida normal, né? Um dos criminosos que trabalham com o Neil, ele tem uma esposa e o que ele quer? Não, eu preciso fazer esses assaltos pra ganhar dinheiro, pra conseguir com a minha esposa pra tal lugar, pra gente comprar uma mansão e viver lá, sabe? Ou seja, ele quer sair da vida de crime pra viver com a esposa dele, reviver essa vida normal. Ou seja, ele coloca a justificativa dele fazer esses assaltos meio que na esposa dele. Não, tipo, eu preciso dessa vida de crime pra alcançar essa vida normal, que é representada pela esposa. O Vincent também, ele não consegue ter a vida normal dele porque ele se dedica ao seu trabalho de policial, sabe? Então, em contraste, né? Eu não tenho uma vida normal com esposa na minha casa, eu tenho uma vida de trabalho. Ou seja, de novo a esposa representando essa vida normal. O Neil, depois mais pelo meio do filme, ele conhece uma mulher e aí de novo a gente vê esse tema, porque ele coloca o peso das decisões de vida dele em cima dela, no sentido que ele teve essa vida, ele escolheu essa vida. Ela não tinha nada a ver com isso, mas ele meio que se apaixona e ele quer fugir com ela, de novo, falando, não, vamos fugir, e aí eu vou largar tudo isso pra trás, e vou ver com você, não vou ver mais vingança. Ele quer quebrar o ciclo, né, de vingança e de crime, mas de novo colocando o peso de tipo, não, você é o que tá me fazendo ter essa vida normal. Porque sem ela, se ele não tivesse essa paixão, ele ia continuar cometendo os crimes dele, sabe? E ele coloca esse peso, então, tipo, não, eu vou ter essa vida normal com você, sabe? Você me trouxe essa vida normal. Então a gente tem esse contraste, sabe, de feminilidade, masculinidade, de uma vida de dureza, de uma vida de obsessão, pra uma vida normal, pra uma vida tranquila. Enfim, que eu acho que é algo bastante presente na sociedade, principalmente nos anos 90, 80,
E é hoje, com certeza ainda tem muito disso, assim, sabe? Claro que não tô falando que você aí, ou eu, você, a gente vive uma vida de crime, ou de dureza, ou de obsessão, mas ainda existe muito dessa pressão masculina e da pressão feminina, e eu acho que esse filme coloca isso de uma maneira interessante aqui, e de novo com a mesma dualidade que a gente tem entre os personagens. E já chegando mais no final do filme, não se preocupe, eu não vou dar spoiler, vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar explicar um pouco de algo que acontece no final sem explicar o que acontece, né? Mas é aí que o filme brilha. Porque eu acho que, justamente, a gente veio falando nesse podcast inteiro, e o filme inteiro bate nessa tecla dessa dualidade dos personagens. E aí, no final, você tem dois personagens obcecados tentando acabar um com o outro. E eles resolvem esse conflito porque acontece algo na vida do Vincent que faz clicar pra ele. Que essa vida de obsessão não é tudo, que essa vida de eu só trabalho e dane-se a minha família não vale de nada. E o Neil tem um estado parecido justamente por causa daquela mulher que eu falei pra você que ele conheceu. Então os dois meio que querem sair dessa vida de obsessão. Eles quebram esse ciclo de obsessão. Mas aí, no conflito final, e é por isso que esse filme tem um roteiro excelente, no conflito final a gente vê as escolhas de cada um e como elas refletem. E por que que um personagem tem sucesso e por que que o outro personagem fracassa nesse final? Por que que um consegue ganhar esse jogo e por que que o outro perde o jogo? Justamente por esses momentos. Os dois tiveram a oportunidade de mudar. Os dois tiveram um estalo ali, algo que aconteceu com eles que falou, putz, é agora, posso largar isso e sair do jogo, sabe? Eu posso sair do jogo. Ou no mínimo, assim, diminuir um pouco a minha obsessão, sabe? Os dois têm um estalo, mas um decide tomar uma decisão que leva ele ao sucesso e outro decide tomar uma decisão que retorna ele pra esse lado de obsessão. Lógico, galera, eu tô falando aqui de um filme dos anos 90, é lógico que o bem sempre vence nos filmes, né? Então, assim, a questão é que o Neil, ele perde esse jogo pro Vincent. Mas é justamente isso, o Vincent, ele teve o estalo e ele decidiu quebrar esse vício de obsessão. Ele ainda faz seu trabalho, mas ele decide quebrar a obsessão. Enquanto que o Neil, ele tá quase quebrando a obsessão. Mas no último momento, onde ele podia simplesmente ter escapado, ter cometido o crime, escapado e vivido uma vida tranquila depois disso, sem nunca ter sido pego, ele decide dar mais uma chance pra obsessão dele. E justamente é essa obsessão que causa a derrota dele, que causa a ruína dele, sabe? Ele não conseguiu deixar a obsessão de lado, ele não conseguiu deixar a vingança de lado. E foi isso que cegou ele pra lógica, pra fazer a coisa mais lógica possível e certa pra ele conseguir fugir, sabe? E é isso que eu acho interessante, porque os personagens são opostos, eles são duas faces da mesma moeda, os dois passam por conflitos parecidos, os dois se entendem, os dois são obcecados, mas só um deles conseguiu quebrar o ciclo. Os dois tiveram a mesma oportunidade de mudar, mas só um de fato conseguiu fazer isso, sabe? Só um abandonou, só um conseguiu falar, eu vou abandonar essa obsessão. Então, o filme inteiro joga com essa obsessão, coloca um dilema moral nos dois e só um foge desse dilema moral. Então pra mim o filme é incrível. E assim, eu falei um pouco desses temas, mas eu nem mencionei a fotografia desse filme, que ela pode não parecer lá grande coisa se você tá um pouco desligado, mas a fotografia desse filme, ela também é uma maneira narrativa interessantíssima. Eu tô mencionando isso agora porque várias dessas cenas que eu mencionei, o café, seja depois o Vincent, tem uma cena onde ele tá investigando, onde ele tá quase pra prender o Neil, só que acontece um erro e ele não consegue prender, e aí eles ficam nesse jogo de gato e rato, porque a fotografia, ela transmite essa dualidade deles. A fotografia transmite a solidão, a melancolia, ela transmite a dualidade do trabalho deles. Sabe, você tem diversos planos com o Neil e com o Vincent, onde eles estão com o rosto dividido pela luz, né, mostrando essa dualidade que cada um tem, cada um sendo um lado do rosto, né. A gente tem cenas com cores vibrantes, com cores azuis, né, claro, para representar a melancolia. Tem alguns planos onde tem cores vermelhas, cores mais quentes, tem cenas do filme que tem cores mais quentes, e boa parte do filme também tem cenas muito acinzentadas para representar um pouco dessa selva de pedra que é Los Angeles, né? Principalmente as cenas de ação, elas trazem esse aspecto realista por causa disso. Tem muito vidro quebrado, tem muito concreto, tem muita faísca, muito metal.
os carros e aqueles prédios, e tem pouca cor, sabe, nos planos, representando um pouco dessa frieza, dessa neutralidade da cidade, dessa vida, né, desse jogo de crime que eles participam, enquanto que depois tem o azul ou tem as cores mais quentes pra representar outros aspectos, né, talvez justamente a vingança, a raiva, o ódio, a obsessão, a melancolia. Então a fotografia, ela conversa muito com o roteiro desse filme pra transmitir todas essas ideias aqui que eu mencionei. E claro, eu acho que deve ter muito mais ideias, muito mais subtexto escondido nesse filme que eu nem sequer tenha pego ainda, né? Eu só assisti esse filme uma vez e tô gravando aqui o episódio pra vocês agora. Enfim, cara, eu não tava com muita expectativa pra esse filme, eu já tinha ouvido falar bem dele, decidi assistir, mas eu acho que eu me encantei muito mais com ele do que eu achava que eu ia, sabe? Gostei mesmo desse filme, fica uma recomendação maravilhosa pra vocês assistirem. E, antes da gente ir, eu tenho a perguntinha da semana, que é o seguinte: vocês acham que é possível ser o melhor naquilo que a gente faz sem se sacrificar, sem sacrificar a vida pessoal? Ou pra ser o melhor, você tem que sacrificar a sua vida pessoal na totalidade? Diga aí nos comentários e eu posso ler a sua resposta nos próximos episódios. Galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assistam o filme, digam aí nos comentários o que vocês acham. Dê like, se inscreva. Se você estiver ouvindo isso em podcast, dê estrelinhas e siga o Metrô Espacial, siga o Descarrilhando, pra você acompanhar semanalmente aqui o Cinema nos Trilhos. E claro, tantos outros episódios do Descarrilhando e tantos outros vídeos do Metrô Espacial, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, fui!